Tanto quem trabalha no pré quanto no intra se depara com esses pacientes. Seja no litoral ou no interior, afogamento é comum. E como que a gente atende esse paciente? Eu sou o Guilherme Rezener, médico emergencista, e vamos começar a secar esse assunto por aqui. A gente não vai entrar no resgate em si, via de regra isso não nos compete. E sobre aquela classificação em graus, ela é bem interessante para a gente estudar, mas na prática o que vai mandar é o quadro clínico. O grau 1 é aquele paciente que só tossiu, tá bem. Grau 2 até o 4 indica edema agudo em diferentes graus de gravidade, com ou sem hipotensão. E o grau 5 e 6, mais grave, né? Parada respiratória ou cardiorrespiratória. Mas eu gosto de pensar que a primeira pergunta é mais simples. Esse paciente tem pulso ou não tem pulso? Se ele tem pulso, a gente vai entrar no nosso bom e velho ABC. O A, eu vou avaliar a via aérea. Esse paciente precisa de um tubo? Ele consegue proteger a via aérea? Ele tem uma via aérea pérvia? No B eu vou botar oxigênio. A gente vai avaliar a ventilação do paciente. Como eu estou falando com quem é da emergência, aqui entra o POCUS. Nosso ultrassom vai ajudar bastante. Se eu vejo bastante linha B, coalescente, difusa, isso é um sinal de que provavelmente esse paciente vai evoluir para insuficiência respiratória e possivelmente vai precisar de tubo. Além disso, ficar de olho na saturação ajuda. Paciente que ficou bem com cateterzinho, ok, que bom. Agora, precisou de máscara não reinalante para conseguir uma saturação mais do que 92, fica esperto. Esse paciente provavelmente vai precisar ir para o tubo. No C, a circulação. O paciente tem hipotensão, a gente vai fazer volume sim, mesmo que o paciente esteja com edema pulmonar. Aqui o problema não é aquele edema cardiogênico, aquele excesso de fluido. É perda de surfactante. Lembra que o surfactante é um detergente que impede que a parede dos alvéolos grudem uma na outra. O que acontece se eu jogo água no detergente? Faz espuma. Também tem diurese osmótica, líquido para o terceiro espaço, então esse paciente acaba estando hipovolêmico mesmo estando afogado. Então vai precisar de cristalóide e a gente pode considerar vasopressor também. Ok, o meu paciente que precisou de máscara, tá com edema agudo, tá evoluindo mal, vai pro tubo. Decidi que vou entubar. Como é que eu faço? A gente vai seguir os 7 P's de sempre. Vamos preparar o material. Toda nossa intubação na emergência, a primeira tentativa tem que ser a melhor. Aqui, isso é ainda mais importante. É hora de deixar tudo na mão. Bugie, um tubo mais calibroso que vai auxiliar na ventilação depois. A gente pode sim deixar pronto um videolaringo. E o fundamental aqui é o aspirador. Idealmente até 2 aspiradores. Tem água e espuma na via aérea, num paciente que já vai estar hipóxico, não dá pra gente perder tempo, a gente precisa ter uma via aérea limpa para conseguir entubar rápido. A pré-oxigenação é difícil nesses pacientes. Eu tenho uma troca gasosa que não tá boa, eu tenho pouca reserva de oxigênio, mesmo assim, né, ou especialmente por isso, a gente vai tentar o máximo que a gente puder. De preferência com uma máscara não reinalante, flush rate, a gente pode considerar VNI. Mas cuidado, tá? Esse é um paciente que tá com o estômago cheio, pode vomitar, talvez não seja o melhor candidato para VNI. Tem alguns relatos de caso que usaram, deu certo, inclusive evitando intubação. Mas toma cuidado, quer tentar? Beleza, mas não sai do lado do paciente. Na pré-medicação, a gente vai considerar corrigir hipotensão. A gente já falou, né? Volume, push dose de adrenalina, fazer nora em bomba, para garantir que esse paciente vai suportar a nossa intubação. Posição do paciente, cabeceira elevada. Melhora a visualização, reduz o retorno de líquido, vai facilitar a tua intubação. Para as drogas, não tem uma melhor que a outra. A queta tem o potencial broncodilatador, pode ajudar, então talvez seja a opção aí. A passagem do tubo é crítica. Essa é a definição da via aérea inundada, né? O aspirador vai entrar primeiro e o laringo vai depois. Lembra que pode voltar água pelo estômago e espuma pela traqueia. Vai ser uma via aérea difícil. Depois da intubação, capno. Lembra que você tem que garantir que está no lugar certo. A ventilação com uma estratégia protetora, a gente vai pensar como se fosse uma SDRA, uma PIP mais alta, um volume mais baixo, mas eu tenho que garantir que eu vou empurrar essa água de volta para a célula e para a circulação. Eu quero deixar o meu alvéolo seco. Se for ventilar com ambu, tente usar a válvula de PIP, tá? A PIP é muito importante nesses pacientes. Isso ajuda o retorno da espuma. Às vezes você tá lá com filtro e aquela espuma começa a voltar.
vai molhar o filtro, você vai ter que trocar o filtro. Não vai conseguir ventilar de maneira adequada. Se não tiver filtro, pior ainda, né? Volta água no BVM ali e não dá certo. Então, válvula de PIP é um negócio super legal e ajuda bastante nesses pacientes. E uma coisa que a gente esquece com frequência depois de entubar o paciente é a sonda nasogástrica. O paciente está com o estômago cheio. E esse estômago cheio aumenta a resistência para ventilar num pulmão que já está ruim. Então, sonda nasogástrica depois de entubar é fundamental nesses pacientes também. Beleza. E agora? Se o paciente não tem pulso, a gente está diante de uma PCR que provavelmente a causa é hipóxia. Na maioria das vezes vai ser hipóxia. E a lógica vai mudar. A gente vai fugir do nosso ACLS tradicional. Pensa, por que esse coração parou? É porque acabou o combustível. Eu gastei toda a reserva de oxigênio que estava tentando compensar. O paciente foi bradicardizando, fez a sistolia, tá parado porque acabou o oxigênio para o coração. Se eu fizesse sangue circular, tô comprimindo o tórax, vai resolver o meu problema? Não vai. A prioridade aqui é ventilar. Então a gente tem recomendação formal para começar com 5 ventilações antes das compressões. Depois a gente vai seguir o clássico 30/2. E a gente vai priorizar sim a via aérea nesse paciente. Intubação, quanto antes melhor. No ACLS normal, a gente pensa, tô conseguindo ventilar, ok, posso considerar passar uma máscara laríngea, aqui não vai dar certo. A gente ventilar com BVM é difícil, tem muita água na via aérea, principalmente na boca, não vai ser legal. Máscara laríngea também não é uma opção tão boa. Ela não protege a via aérea e a gente não consegue fazer uma pressão mais alta. Então, aqui, a gente vai sim priorizar a intubação. Óbvio, não conseguir intubar, o dispositivo supraglótico é uma excelente opção de resgate. Mas a gente precisa garantir essa oxigenação da maneira mais adequada. E aí é tubo na traqueia. Por outro lado, né? Se a história não faz muito sentido, um afogamento em água rasa e tal, a gente pode pensar que não seja hipóxia. O paciente pode infartar ou fazer uma arritmia na água. Então sim, é importante a gente checar o ritmo, mas provavelmente não é a minha prioridade. Se por acaso tiver que desfibrilar, seque o peito, dê preferência para as pás adesivas e se afaste antes de dar o choque para você não correr o risco de tomar um choque também. Antibiótico, corticoide, surfactante não é para usar de rotina, tá? E importante, não se esqueça da hipotermia. Tire a roupa molhada, seque o corpo. Se você estiver no pré-hospitalar, tira do chão, bota a maca rígida, alguma coisa assim para não perder mais calor. Mantinha térmica por cima, o básico funciona. Então, para fechar, o atendimento ao afogado precisa ser rápido, agressivo e direcionado. A prioridade é oxigenar, o resto vem depois. E é isso aí, pessoal. Salve o pulmão, mantenha o bom senso seco e lembre-se, nem todo herói usa sunga.